Olá, minha amiga! Olá, meu amigo! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Espiritismo em 30 Minutos. Eu sou o Adriano e estou aqui com o Osmar, com a Kátia e com o Guilherme para seguir com nossa jornada de estudos. Sejam bem-vindos! Olá, queridos amigos, Adriano, Guilherme, Kátia e você que nos acompanha no nosso podcast. Muita alegria estarmos juntos novamente. Olá, Osmar, olá, Guilherme e Adriano. Olá a todos aqueles que estão nos acompanhando aí fielmente no nosso podcast. É uma alegria estarmos novamente aqui para falar um pouquinho sobre o Espiritismo. Olá, Osmar. Olá, Adriano. Olá, Kátia. Prazer estar com vocês e um prazer também estar com nossos ouvintes aí em mais um episódio do Espiritismo em 30 Minutos. Bom, pessoal, no último episódio nós refletimos um pouco sobre o poder do pensamento e da vontade. E hoje nós vamos falar sobre um tema que desperta curiosidade, mas também um pouquinho de medo às vezes. Porém, um tema que traz também bastante esperança, que é a desencarnação, né? O processo de morte do corpo físico e a vida que nos aguarda no mundo espiritual, né? E para começar, eu queria entender com vocês o que o espiritismo entende desse processo, como que ele entende esse processo de desencarnação. Então, Adriano, em todos os episódios que nós, até agora, né, nós falamos sobre nós somos espíritos. Nós frisamos muito isso, né? Nós somos espíritos. E com a morte do corpo físico, o que acontece? Nós continuamos espíritos, né? Então é só uma condição de estar encarnado e desencarnado. Só que, como você falou, na nossa ideia, né, como seres encarnados na matéria, às vezes surge um medo, né? O medo às vezes vem pela dor. Será que dói morrer, né? Deixar o corpo físico? Para onde eu vou? Também tem esse medo, né? Eu deixo isso que eu conheço. A pessoa pode estar pensando dessa maneira. Eu deixo o mundo físico que eu conheço e vou para onde? Né? Então, são perguntas que surgem, né? Mas acho que a gente deveria de começar o nosso programa assim: nós somos espírito. Nós, ao desencarnarmos, continuamos espírito. E lá no capítulo 3 do Livro dos Espíritos, quando ele fala do retorno da vida corpórea à vida espiritual, a primeira pergunta que Kardec faz é assim: em que se transforma a alma no instante da morte? E os espíritos respondem: volta a ser espírito, ou seja, retorna ao mundo dos espíritos que ela havia deixado temporariamente. Então nós retornamos ao nosso verdadeiro lar, que é o mundo espiritual. Então nós encarnamos, temos um tempo aqui na Terra, né? Cada um tem um prazo. Esse prazo aqui na Terra, nós temos as nossas tarefas, as nossas missões. Depois desse prazo, nós deixamos o corpo físico e retornamos à nossa verdadeira morada, que é o mundo dos espíritos. Vale a pena sempre a gente frisar, né, a nossa constituição, o que nós somos. Como a Kátia lembrou, nós somos um espírito que é um princípio inteligente individualizado, humano, né, a partir da evolução lá dos princípios espirituais em vegetais e animais, se individualizando ao longo de bilhões de anos e atingindo a condição humana. E temos um perispírito e um corpo físico. Então, nós somos um espírito e temos um perispírito, que é um campo energético vibratório semimaterial que faz a comunicação ou a interface entre espírito e matéria. Quando há a morte do corpo físico, então são coisas diferentes, né? A morte e a desencarnação, porque a morte é um fato que se dá com a finalização da vida orgânica pelas causas que nós conhecemos, as doenças, enfermidades ou suicídio, né? No caso da antecipação da desencarnação, ou acidente, seja lá o que for o motivo dessa morte do corpo físico, há o processo de desligamento do espírito com o seu perispírito desse corpo que já não tem mais a vida orgânica. Não é a presença
do perispírito que dá a vida orgânica ao corpo. Quem dá a vida orgânica ao corpo é o fluido vital. Mas o espírito precisa estar junto com o seu perispírito para estar encarnado num corpo que tenha vida. Terminada essa vida, ou no caso a morte física, há o processo de desligamento, que nós chamamos de desencarnação, que é a libertação, então, desse espírito do corpo físico e seu retorno ao mundo espiritual. Então, já não é mais um processo físico no sentido das sensações que o espírito vai ter, e sim moral. E essa questão moral é que vai determinar a condição do espírito no mundo espiritual após esse processo de desencarnação, que pode ser rápido ou mais demorado, conforme a condição moral do espírito. Então, o que vai reger a vida do espírito desencarnado é a condição moral dele, né? As conquistas morais, o trabalho que ele tenha realizado no bem, a eventual sustentação, amparo que ele tenha na desencarnação, que também tem a ver com a moral, porque é claro que todos nós merecemos auxílio espiritual, todos nós, né, na desencarnação, só que nem todos nós conseguimos abrir o campo mental para esse auxílio, dada a condição, às vezes, de ignorância ou de condições de desequilíbrio mental e espiritual muito grandes, que dificultam o apoio espiritual naquele processo de desencarnação. Não é que não haja apoio e auxílio, sempre haverá no processo de desencarnação de qualquer espírito. Só que nem sempre o espírito estará em condições de receber esse auxílio e aí fica um pouco mais difícil esse processo. Então, demora um tempo, né? Aí tem várias questões aí que as pessoas que nos acompanham podem estar pensando, a gente vai tentando responder isso ao longo do episódio de hoje ou por e-mail, né? O nosso amigo ouvinte pode nos enviar um e-mail com suas dúvidas também. Inclusive, queria já trazer uma pergunta em relação a esse processo. Todo mundo passa pelo mesmo processo de desencarne? Demora o mesmo tempo? Demora da mesma forma? Como que acontece isso? Então, isso é uma questão importante também, porque as pessoas pegam alguns exemplos clássicos da literatura espírita, especialmente de André Luiz, como se fosse uma referência e uma norma, uma regra de desencarnação. E não é. A regra da desencarnação é o Livro dos Espíritos, que mostra a teoria e mostra os exemplos dos espíritos que passam pelo processo de desencarnação. Um dos exemplos é de André Luiz, porque a vida do André Luiz, enquanto encarnado, foi específica dele. Então, o que ele passou após a desencarnação é uma experiência pessoal dele. Assim como também o irmão Jacó, no livro Voltei, tem uma outra experiência, que ele teve outra vida enquanto encarnado. Violetas na Janela mostra a desencarnação da Patrícia, outra experiência diferente. O livro Somos Seis, ou o livro Jovens no Além, Dádivas Espirituais, de Chico Xavier, também mostram situações diferentes. Então, cada caso é um caso. O processo de desencarnação de André Luiz é um exemplo que, aliás, vale muito para nós como uma lição, né, de tudo que ele passou, pela vida que ele teve, mas não é a regra. Não é a regra, porque a regra está descrita no Livro dos Espíritos, nas questões que tratam do processo de desencarnação. Então, é um exemplo tanto da vida física dele, quanto da vida espiritual posterior à vida material dele. Então, acho que vale a pena sempre a gente pensar nisso, a gente se referir a isso. O umbral não é uma condição obrigatória. Por que não é obrigatória? Porque depende da condição moral de cada espírito, né? Cada espírito tem a sua condição evolutiva, então não é uma regra, não é físico, ele é moral, ele é vibratório. Então, cada caso é um caso. O Livro dos Espíritos traz, então, as perguntas que tratam disso no item que fala da perturbação espírita. Porque a perturbação, para Kardec, ele se refere à perturbação como esse processo de adaptação à vida no mundo espiritual. Não é perturbação no sentido de estar desequilibrado necessariamente, mas é estar em uma adaptação à vida espiritual. Então, nos itens que falam da perturbação espírita, Kardec vai abordar essa questão
do processo de desencarnação e dá as várias possibilidades, né, das situações que cada um vai enfrentar de acordo com a vida que teve. E fica aqui o alerta para nós, né? Se nós queremos ter uma vida espiritual futura feliz, nós precisamos construir isso, né? Com atitudes positivas hoje. É uma coisa que o Osmar falou, né, que é bem interessante, essa relação do desencarne, né? Essa relação do desencarne, ela pode ser tanto de uma maneira natural, que é aquela em que é planejada, né, já é elaborada no planejamento reencarnatório, ou até mesmo ela pode ser de outras causas, né? Porque a gente não pode levar como regra que todo desencarne ele é algo premeditado, né? Então, que muitas vezes a gente tem aquela ideia, chegou a hora, né? Chegou a hora dele, mas que hora é essa, né? Será que é a hora que ele planejou ou é a hora que ele construiu na saúde dele, na vida dele, né? Porque é óbvio que as pessoas que não cuidam do seu estado, tanto material, né, quanto mental, moral, eles podem ter uma antecipação desse desencarne. Então, o desencarne, ele é algo que está totalmente relacionado ao espírito, né? Não é algo porque Deus quis. Não existe a ideia de assim, quem tem que querer somos nós. Então, se eu me cuido, se eu tenho dou importância, né, para a minha vida, obviamente, o meu desencarne ele vai ir por vias naturais, vai vir, né, por vias naturais. Agora, se eu não tenho toda essas precauções com a minha saúde, com a matéria, porque apesar de não ser, né, essa não ser a verdadeira vida, os cuidados que eu tenho que ter com a carne, né, com os cuidados com a matéria é essencial para que eu não venha antecipar esse meu desencarne, né? Então isso é muito importante, uma coisa muito relevante é nós sabermos como nós estamos cuidando da carne para o nosso desencarne, né? E reforçando também que o tempo da nossa desencarnação está no nosso planejamento reencarnatório. Seguindo esse raciocínio do Guilherme, né? Você tendo os cuidados com a saúde, cuidados mentais, físicos com a saúde, né? Orgânica, cuidando do organismo, você tem um planejamento reencarnatório que vai te dar aí o tempo da sua existência, né? Então, cumprindo toda essa regra, você tem o seu planejamento reencarnatório com o seu tempo de existência. Não cuidando adequadamente do organismo ou ingerindo substâncias tóxicas, entorpecentes, etc., você acaba antecipando esse momento da desencarnação. Só queria deixar aqui a pergunta que trata dessa questão, que é a pergunta 159 do Livro dos Espíritos, né? Kardec diz então aos espíritos: que sensação experimenta a alma no momento em que se reconhece no mundo dos espíritos? Depende. Se praticaste o mal, impelido pelo desejo de o praticar, no primeiro momento te sentirás envergonhado de o haveres praticado. Com a alma dos justos, as coisas se passam de modo bem diferente. Ela se sente aliviada de um grande peso, pois que não teme nenhum olhar perscrutador. Então, essa é a regra do processo de desencarnação. Ter a consciência tranquila, ter feito o bem, né, dentro do possível, e construir o seu futuro espiritual. Aí na 164 também ele pergunta: a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? Então, se você pensar em perturbação como processo de adaptação, esse tempo de adaptação, essa condição de adaptação é igual para todos? Não, depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, pois que já se libertou da matéria durante a vida do corpo. Enquanto que o homem carnal, cuja consciência não é pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. Então, essa resposta é um tratado
de processo de desencarnação. A gente convida o amigo que nos acompanha, o ouvinte, a ler e meditar sobre essa resposta, questão 164 do Livro dos Espíritos, que traz muitos ensinamentos, e essa é a referência do processo de desencarnação de todos nós. Vocês comentaram aí sobre a questão do planejamento, né? Que todo mundo tem um tempo planejado de vida, né? Dentro da matéria de encarnação, reencarnação. Porém, a gente vê muitas pessoas morrendo de acidente de carro, atravessando a rua, bala perdida. Esses incidentes ou acidentes para nós encarnados, eles são planejados? Essa morte está planejada dessa forma? Se você for lá no item fatalidade e livre-arbítrio, lá no Livro dos Espíritos, você vai encontrar essa resposta. Para todas as condições da desencarnação, estamos no nosso planejamento reencarnatório, exceto o suicídio, que é causado pelo espírito, né? Então, esses indireto, como o Guilherme citou, a falta de cuidados com o organismo, ou o direto, que é a tomada da deliberação de tirar a própria vida, não está, logicamente, no planejamento reencarnatório, é uma deliberação do espírito, é uma escolha dele. Qualquer outra condição está no seu planejamento reencarnatório. A época e a condição da desencarnação. Não existe acaso. Não existe acaso. Se um jovem desencarna, sendo nessas condições que nós estamos descrevendo, você não pode dizer, ele tinha a vida inteira pela frente. Não, porque ele passou por um processo de desencarnação necessário conforme o seu planejamento reencarnatório. É o que está no item fatalidade e livre-arbítrio. A não ser que ele tenha causado por irresponsabilidade, por descuido, por abuso, por exemplo, né, no trânsito, e aí por diante. Mas uma doença, um acidente não causado aparentemente por ele ou coisa parecida, está no seu planejamento. Essa é a regra geral, né? Aí tem aí as variantes, vamos dizer, conforme a conduta de cada um, mas em geral é assim que a gente entende, segundo o Livro dos Espíritos. Inclusive, né, Osmar, você até citou Jovens no Além, né? Várias obras que nós temos aí de jovens que vêm através dos médiuns, trazendo mensagens, né? E isso comprova que era o tempo deles. A maioria vem trazendo consolo aos pais e provando que era o tempo. Eles tinham um prazo dentro do planejamento reencarnatório de 15, 20, 18, mas que isso já era, né? Então, porque na materialidade a gente costuma falar, tão jovem, né? Já foi embora, que injustiça. Não, né? É justiça divina. Então foi uma escolha do espírito ter aquele prazo, né? Ele precisava apenas daquele prazo. Uma outra coisa que me fez, assim, enquanto o Osmar estava falando, me fez refletir, é assim, já que nós temos que nos preparar, na verdade, né, para o desencarne, porque toda a nossa existência, independente da quantidade de tempo aí, mas a nossa existência, ela tem que ser baseada, não, eu vou pensar só na morte, não é isso, nas construções que eu estou fazendo para a vida futura. E aí, se eu estiver fazendo isso, olha, eu não estou pensando na morte, eu estou pensando na vida futura. A vida futura, para chegar à vida futura, vai existir o desencarne, porque minha vida futura está no mundo espiritual, né? A vida do espírito. Então, isso se torna de uma maneira muito mais natural. Então, desde que eu nasço, eu estou me preparando para o desencarne. Eu reencarno, segundo os espíritos, é muito mais difícil reencarnar do que desencarnar. Né? E pensar também no seguinte, que o Osmar falou da questão, acho que 159. Daí, a que procede a 159, a 160, diz assim: o espírito encontra imediatamente aqueles que conheceu na terra e que morreram antes dele. Vamos pensar o seguinte: quando nós encarnamos, nós deixamos espíritos amigos lá, né? Então, nós ficamos saudosos aqui na terra. E quando nós desencarnamos, de acordo com a nossa sintonia, que nós já falamos no episódio passado do nosso pensamento, de acordo com a nossa sintonia e as nossas condições,
evoluções, nós vamos reencontrar espíritos amigos que estão na mesma sintonia, né? Então, por isso que é todo um preparo. Muitos espíritos depois, e a gente vai ver lá na Céu e Inferno, espíritos que vêm contando, né, como foram recebidos. Nós temos também espíritos que contemporâneos nossos, no caso de Bezerra de Menezes, que ao desencarnar, ele chega no mundo espiritual e encontra vários espíritos e que estão aplaudindo, né, Bezerra. E ele não entende muito aquilo e na verdade, ele está sendo agraciado por aquele momento por todos os espíritos que ele ajudou, que ele praticou o bem por aqueles espíritos, né, de alguma maneira. Então, esse desencarne pode ser de maneira natural, vai ser de maneira natural, e assim, ele pode ser. eh, Quem vai fazer ele ser melhor ou não, mais ligado à matéria ou não, somos nós. Se eu estiver totalmente ligado à matéria, claro que quando eu chego no mundo espiritual, essa perturbação que o Osmar fala é muito maior, para ele se adaptar a um mundo onde eu já não tenho mais essa matéria densa. Agora, se eu já estou me preparando, né, esse desencarne vai ser só um processo. E o Osmar também falou uma coisa que é muito importante, o pezinho no umbral, né, Osmar? Por muito tempo, nós espíritas escutamos isso. Ah, todo mundo tem que passar pelo umbral, lavar o pezinho no umbral. Não, gente. Se a gente está falando aqui que é todo um preparo para o desencarne, se eu estou me preparando, se eu estou na prática do bem, se eu estou cuidando de corpo e espírito, se eu estou. eh, eh, as minhas ações são pautadas na vida futura, por que eu vou ter que passar pelo umbral? Então, passar pelo umbral é uma escolha minha, e essa escolha é feita agora, como encarnado, e não depois. Né? Então, é uma escolha que eu faço hoje, né? Nesse momento. Então, são assim, ideias errôneas que vão sendo colocadas e que muitos abraçam essa ideia e falam assim: ah, tudo bem, eu vou ter que passar pelo umbral. Não, é uma escolha que eu faço agora, falar, não, eu vou fazer escolhas mais assertivas, pensando numa construção moral, para que eu possa chegar no mundo espiritual e ser agraciados para o encontro com aqueles que me precederam. Né? Fica muito mais fácil de entender a questão do desligamento. Sobre essa questão do planejamento, da reencarnatória, da condição da desencarnação, né? Lá na questão 853 do Livro dos Espíritos, que é sobre fatalidade, Kardec vai perguntar: algumas pessoas escapam de um perigo para cair em outro. Parece que não podiam escapar da morte. Não há nisso fatalidade? E os Espíritos dizem: fatal, no verdadeiro sentido da palavra, só o instante da morte o é. Chegado esse momento, de uma forma ou de outra, a ele não podeis furtar-vos. E aí Kardec ainda pergunta: assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, se a hora da morte ainda não chegou, não morreremos? E eles dizem: não, não perecerás. E tens disso milhares de exemplos. Quando, porém, soe a hora da tua partida, nada poderá impedir que partas. Deus sabe de antemão de que gênero será a morte do homem, e muitas vezes seu espírito também o sabe, por lhe ter sido isso revelado, quando escolheu tal ou qual existência. É exatamente o planejamento reencarnatório que dá ao espírito essa possibilidade, então, dessa percepção. Agora, claro que com isso, você não pode descartar que você tem que ter cuidados com o corpo, como lembrou o Guilherme, né? Então, cuidado com o corpo é fundamental para você ter esse cumprimento do seu tempo de existência na Terra. E falando sobre ainda a questão do desencarne, a gente está falando bastante sobre esse tempo, sobre o preparo e também sobre o planejamento reencarnatório, né? Mas fisicamente, como que se dá esse desencarne pensando do lado espiritual, né? Eu sei que fisicamente e espiritual são muitas vezes antagônicos, mas a gente sabe que tem o espírito vinculado ao corpo através do perispírito. Quando que o corpo morre? Olha, o corpo morre, na nossa visão, quando ele deixa de ter capacidade de absorver fluido vital.
Então, o corpo morre por alguma razão, que pode ser uma doença, o tempo do planejamento reencarnatório, ou causado por si mesmo ou por agentes externos, logicamente dentro do planejamento reencarnatório nesse caso, que ele deixa de ter a capacidade de absorver fluido vital, que é uma enfermidade, por exemplo, né? Ou um auto-ataque contra si mesmo. E aí, deixando de ter a capacidade de absorver fluido vital, que está na natureza, nos alimentos, na respiração, na prece, no ar, no sol, né, nas energias. Essa capacidade de absorver fluido vital terminando, o corpo vai caminhar para a morte orgânica. E aí o processo da desencarnação começa, geralmente, né? E uma vez desencarnado, ele, como a Kate falou, às vezes encontra essas pessoas que deixamos lá, esses espíritos que deixamos lá, às vezes não, dependendo bastante dessa sintonia, né, e do merecimento. Mas uma vez desencarnado, o espírito vai para onde? Né? A gente está falando que a passagem por umbral pode ou não acontecer, mas vamos supondo que ela não aconteça, para onde ele vai? Bom, primeiro eu queria dizer o seguinte, né? Esse processo de desencarne, a gente tem que pensar que ele é assim, o liame que prende o espírito, né, que é o perispírito, a matéria, né? Existe um liame. O Osmar até comentou isso no começo, né? Nós somos corpo, perispírito, e espírito. Esse desligamento do espírito, ele se faz de forma gradativa. Nós estamos célula a célula, né? Ligados a esse. E é todo um trabalho da espiritualidade. Nós formos ver nas obras de Luiz, o quanto isso é feito com todo um cuidado, uma asepsia mesmo, para que faça esse desligamento. Por isso, aí me veio de comentar, e depois eu vou dar a fala para os Osmar, que o Osmar tá aí, tá querendo, eu tô vendo, Osmar, que você tá lá. Mas assim, da questão do velório, quando nós estamos ali, nós sabemos que é um corpo, mas do respeito que nós temos que ter e da condição vibratória que também temos que estar, porque ali está acontecendo espiritualmente o desligamento desse espírito. E que muitos nem pensam, estão lá e conversando e nem se preocupando com isso. Né? Então, o espírito, claro, ele está num processo de perturbação, muitos não estão inconscientes, mas é todo um trabalho que nós não devemos atrapalhar os espíritos. Então, quem já presenciou algum velório espírita, nós estamos em prece, nós fazemos evangelho, né? Então, é todo um cuidado com o ambiente. Tá? É necessário que isso se faça. Tem várias questões aí correlatas a isso, né? A questão das colônias do mundo espiritual, a questão do intercâmbio do desencarnado com os encarnados que ficaram, seus familiares, o auxílio que ele vai receber no mundo espiritual, a doação de órgãos e a cremação, né? Também a questão do velório. Então, várias questões correlatas que a gente pode, de repente, combinar aí de conversar no próximo episódio também. Eu quero deixar aqui já de antemão uma sugestão de leitura, que é o livro Quem Tem Medo da Morte, do Richard Simonetti, que fala bastante sobre esses assuntos todos que a gente está tratando aqui. Bom, pessoal, voou hoje o nosso programa. A gente queria falar bastante mais sobre esse assunto. Vai ficar para o nosso próximo episódio. É, Mas gostaria de agradecer a companhia de todos. E o Osmar tem um recado. Quero mandar um abraço para os ouvintes que nos acompanham, o Ivan René Franzolin, que diz que está gostando muito do nosso podcast, a Heloísa Pires, nossa querida amiga também, que está acompanhando bastante, gostando, vários companheiros de várias cidades, pessoal de Boituva que nos acompanha, pessoal do exterior também, vários amigos no exterior que nos acompanham. Abraço a todos. Eu também gostaria de deixar o meu abraço aqui para a Rita de Cássia Jimenez, que nos escreveu um e-mail.
e também para o Orlando Florencio, que vem nos acompanhando e nos prestigiando aí episódio após episódio. Pessoal, obrigado pela companhia de vocês. Lembrando que nós temos o nosso e-mail para contato, espiritismoem30@gmail.com, e o Osmar já deixou várias bibliografias durante o episódio, só queria reforçar o estudo do Livro dos Espíritos, que nos traz aí um esclarecimento sobre esse assunto e nos propõe uma regra, entre aspas, aí, para esse processo de desencarne, né? Obrigado, pessoal, e nos vemos na próxima semana.